Bom dia, Aristeu, tudo bem? Tudo bem, Bodan? Tudo tranquilo? Aristeu, hoje eu vou aproveitar aqui o espaço do Pergunta para o Aristeu e vou trazer uma situação que surgiu aqui no trabalho, né? Então, estou trabalhando com marketing digital e surgiu um cliente por indicação, que são três amigos e eles querem montar uma clínica de odonto, tá? Eles têm um perfil Perfeito. jovem, então saíram da faculdade, estão fazendo pós e eles trabalham hoje, prestam serviços em outras clínicas, mas eles gostariam de ter a clínica deles. E aí no briefing a gente já percebe assim que eles não sentaram muito para pensar assim no propósito, no que a empresa vai fazer. Eles já vieram, não, como é que a gente faz a marca? Vamos montar aqui um logotipo para a gente colocar lá no escritório, vamos fazer o nosso cartão de visita e tal. Eles fez, não, espera aí, vocês estruturaram o negócio, como é que a gente vai trabalhar? E aí eu sei que, né, a consultoria da SK tem a consultoria de criação de negócios, e eu queria explicar para eles como funciona para poder convencer eles de que tem um passo anterior aqui, antes da comunicação e antes de sair fazendo, que seria realmente pensar o negócio. Acabou, Dan. Vou te passar rapidamente assim, como eu vejo, como eu tenho trabalhado. Assim. São algumas etapas básicas. A primeira etapa é uma etapa onde a gente precisa olhar, se conhecer, ou seja, cada um deles tem que saber qual é o perfil profissional, qual é a aptidão que eles têm, né? Nesse mesmo momento, a gente tem que enxergar a questão financeira, ou seja, se eles têm um colchão financeiro que consiga suportar não só os gastos da família nesse processo, mas também o investimento desse negócio. Então, isso fecharia a primeira etapa. A segunda etapa é um grande brainstorming que inclui que negócio eu vou colocar, qual é a proposta de valor e uma visão mais ou menos genérica dos investimentos necessários, que a gente possa fazer uma espécie de um plano mínimo, ainda, de certa forma, estimativo para avaliar a viabilidade inicial. Feito isso, a gente parte para uma fase 3, que é a fase de detalhamento. A gente daí define exatamente quem são os clientes, qual é a minha proposta de valor, qual é a minha estrutura, o que eu vou oferecer, quais são os gastos, quais são os investimentos, ou seja, eu refino e no final eu chego numa análise de viabilidade. E no último passo eu defino quais são as práticas de governança e gestão. Não é mais só prática de gestão, porque na realidade são três sócios, pelo que tu me falasse, diferentes. Então, na realidade, tem que ter uma lógica de gestão e governança. Então, com essas quatro etapas, eu consigo dar uma visão, ou seja, se, por exemplo, na primeira etapa a gente identificar que eles não têm a condição financeira, aborta, nem passa para as outras. Tá. Constrói-se um trabalho para que eles sejam capazes de poupar ou de conseguir esse dinheiro. Não recomendo a questão de ir a banco de saída, porque é complicado você entrar com uma dívida forte. Né? Tá, Então, deixa eu te assim, passar o mas é perfil coisa deles, então, a ser Aristeu. vista. Pode Um, ser. um deles tem um perfil mais empreendedor, assim, é o cara que tem as ideias e sai fazendo. O outro tem o perfil de executor, é aquele que organiza, E o terceiro, ele tem um perfil mais analista, mais de planejamento, ele gosta de sentar, de olhar o que os outros dentistas estão fazendo e tal. E eles têm uma base financeira familiar, tá? Então, não realmente teria que estudar nessa primeira etapa se é o suficiente ou não, mas vamos supor que exista um recurso para isso. Qual seria o primeiro passo, Aristeu? Eles sentariam contigo, fariam uma reunião de... Qual seria o começo do trabalho, digamos? O começo do trabalho é justamente um sentar virtual, né, nesse caso, e a gente poder escutar o que cada um imagina do negócio. Né? Assim, é como se fosse uma grande conversa inicial para que a gente possa sentir uh, aquilo que cada um imagina. A necessidade disso, eu quero fazer aquilo, é um grande brainstorming inicial e, na realidade, eles provavelmente não tenham conversado muito sobre isso, com uma ajuda metodológica que possa, de certa forma, extrair isso aí. E nessa ideia, a fase final seria assim, mas que clientes vocês querem atender? O que vocês fariam, qual é que vocês entregariam de benefício para aquele paciente, no caso? Né? Qual seria, então, com base nisso, tu começa a desenhar uma primeira proposta de valor, né? E começa a desenhar também um perfil de cliente, de paciente, no caso. Tá. Eles têm a formação deles, eles estão se especializando. Um deles está se especializando
em prótese dentária, o outro em ortodontia e um terceiro tem um perfil mais de cirurgia, né? É a pós que ele está fazendo. Acho que em termos de especialidades eu não entendo muito, mas eu imagino que seja bem ampla. Não, é bom e ruim. É bom porque eles têm, assim, de certa forma, focos diferentes que permite construir um negócio que tem uma amplitude maior de oferta de serviços, né? E o lado ruim é que, de repente, um vai querer se sobrepor ao outro, numa lógica de negócio. Então, aí, ó, uma das grandes coisas que acontecem quando se trabalha, seja com clínica médica, seja com cooperativas, com clínica de dentista, é que a remuneração vem da quantidade de horas trabalhadas, ou seja, de quantos pacientes eu atendo. Então, aqui já começa porque é uma visão muito que vem da escola, ou seja, se eu atender 10 pacientes por dia e cobrar tanto, eu vou ganhar tanto no mês. Isso tem que começar a mudar, na realidade. Se eu sou sócio, eu vou ter que não só atender alguns pacientes, mas não todos, e vou ter que também ganhar dinheiro com o resultado do negócio. Então, essa mudança é complexa. Porque, na realidade, geralmente eles têm a vida deles definida pela quantidade de pacientes, que gera, sei lá, vou dizer um número, R$10.000 por mês, e a vida deles está ajustada para 10 mil. Na realidade, eu digo assim, bom, agora tu vai ter que cuidar do negócio, significa que vai ter que atender menos, vai passar a ganhar 7 mil, por exemplo, dá um baque. Isso gera uma resistência à mudança. Então, são várias coisas que nem essas que a gente tem que começar a pensar, né? É a dicotomia entre gerenciar e atuar. Sim, eles teriam que incluir uma preocupação com o negócio, além da preocupação com o serviço. Negócio. Então, assim, à medida que vai se trabalhando, qual é o cliente, sempre vai se dando esse lado real, né? E vai se trabalhando papéis. Então, assim, no caso, se eu sentir que, por exemplo, de saída eles já estão num processo de disputa ou que não pode parar de ganhar dinheiro, ou seja, alguma coisa assim, a gente para e trabalha o processo, a relação entre eles, tá? Porque não é uma questão de 1, 2, 3, 4, 5. Não, tem que ir acompanhando o ritmo e o entendimento do que é ser sócio, porque ser sócio é diferente do que ser dentista. Sim. É ser dentista e sócio. E aí é uma coisa que provavelmente a faculdade... Eu, por exemplo, não tive isso na faculdade, como se fazia isso aí. Acho que é muito... Sim. Essa parte. Eles estão com brilho no olho, os três estão bem motivados e tal, então provavelmente nesse início a discussão vai ficar para um segundo plano, vai ficar mais no vamos fazer junto, vamos fazer acontecer e tal. E aí, nesse sentido, tu comentou da questão dos clientes, né? Eles não têm muito claro, assim, né? Porque hoje o perfil de clientes são perfis que eles atendem através da clínica, tem, né, indicações familiares, indicações que surgiram de clientes atuais que gostaram dos serviços e tal. Mas eles não sentaram para definir, assim. Eu não sei se também seria... Como é que funciona nesse caso, Alisson? Porque, teoricamente, é um público bem amplo mesmo, né? Ele parte da especialidade e abre para quem tiver aquele problema. Nesse caso, se aplicaria pensar o cliente, tentar desenvolver um serviço para aquele cliente? Sim, na realidade, eu não considero uma persona só, eu considero alguns perfis de clientes diferentes ou de pacientes diferentes, né? Então, assim, nota, não existe uma definição e uma certeza, é um processo iterativo, tá? Okay. Então, a primeira coisa, assim, estou fazendo uma hipótese agora. Que tipo de persona, que tipo de pessoas vocês gostariam de atender? Criança. Um vai dizer assim, não, criança não tem perfil. Pessoas de mais idade, também não tem perfil, não sei o que, prefiro... Bom, então, tu começa a delimitar. Pelos nãos, começa a delimitar. Então, vamos dizer assim... junto com isso vem, onde é que vocês pensam colocar, né? Aí, de repente, alguém me diz assim, penso colocar num bairro afastado da cidade. Bom, já tem uma conotação de perfil daquele paciente, daquela pessoa. Não, eu quero colocar numa zona de classe A, de classe B. Então, a partir dessas conversas, começa a definir. Então, essa persona sai naturalmente. Na medida em que sair essa definição de qual é o perfil, a gente começa a enxergar assim, e aí com eles, porque eu não sou dentista, né? Começa a enxergar assim, quais são os tipos de serviços que cada setor demanda, de cada especialidade demanda e que aquela pessoa vai demandar numa vida. Então, eu digo assim,
dos 20 anos, elas vão ter necessidades, falou ortodontia, então talvez até antes, uma questão de ajustar os dentes, alinhar os dentes e tal. A questão de prótese é uma questão quase que permanente. Tu começa a cuidar dos dentes, fazer todo um processo de limpeza, de cárie, até de substituição de dentes e tal, coisa parecida. Entra toda a lógica de reparar alguma coisa que quebrou, que tu perdeu. E a questão da ortodontia é todo o lado de alinhamento e também a questão da beleza, recuperar o sorriso, a face em si. Então, nota, aí tu começa a pegar, por exemplo, uma pessoa que pode ser dos 17 anos, nessa questão ortodontia e também a prótese, e ir até um range lá de talvez 50, 60 anos. Então, tu começa a definir gradualmente. E aí tu vai dizer, não, vou me basear jovem e, de repente, um jovem e, de repente, numa mulher de 30 anos. Ou seja, tu começa a definir umas pessoas e aí tu começa a trabalhar os tempos. Porque sim, como um exercício mesmo. É um exercício. E, assim, não é que tu tendo foco, tu vai deixar de atender as outras demandas. Vai tu ter um foco. E esse foco serve para te poder começar a expandir o teu ramo de atuação. Assim, não, eu vou focar até a comunicação para ti, vai dizer assim, não, eu quero focar um adolescente de 17 anos, por exemplo. Então, tu tem uma comunicação focada. Não quer dizer que aquele que é adolescente ou aquele adulto de 21 também não vai ir. Ele vai ir, mas é baseado nessa comunicação direta. Então, tu tem que falar com cada pessoa, com cada paciente, que ele se sinta único, né? Sabe melhor que eu isso aí. Tá, então vamos lá. Eles fizemos uma conversa prévia, né? Um pré-estudo do perfil deles para ver se eles têm condição de criar o negócio e tocar. Sentamos para conversar sobre clientes, né? Definimos alguns nãos, né? Alguns clientes que poderiam ser potencial. E aí, qual seria o próximo passo? A gente já vai para um estudo financeiro? A gente já começa a avaliar valor para o paciente ou não? Tem alguma etapa antes disso? Não, como eu falei, 2 etapas, né? A primeira etapa, tu faz essa avaliação de perfil e de dinheiro, que tu já me disse que, em princípio, eles têm. A segunda etapa, então, tu com base nessa persona, tu começa a dizer que tipo de serviços tu vai oferecer, e aí tu começa a pensar no local, e tu começa a ter que fazer uma visualização da clínica, como se tivesse um layout. Então, essa clínica vai ter, por exemplo, são 3 dentistas, ela vai ter 3 cadeiras, ela vai ter uma sala de espera, vai ter um laboratório, vai ter uma sala... Então, assim, como é que vai ser o raio-x, se vai ser um raio-x em cada cadeira ou não, se vai ter o raio-x, vamos dizer, o panorâmico, se vai ser dentro, se nós vamos trabalhar com terceiros, se vai ter o laboratório de prótese dentro ou fora. Então, essas definições. Com base nisso, tu começa a ter uma visão de necessidade de investimento. E investimento significa para a compra, geralmente leasing, alguma forma mais em conta, para a compra desses equipamentos e para a reforma do próprio prédio local que tu vai ter. Entra também, bom, para trabalhar com isso eu vou precisar de uma recepcionista, 2 ASBs, que são auxiliares de serviço bucal, são as assistentes, aquelas que ajudam, e vai ter uma pessoa de limpeza. Então, tu vê que já são 6, né? 6 pessoas, 7 agora. Né? Então, aí tu começa a dimensionar. Sim, então, começa a desenhar o negócio propriamente dito mesmo, estrutura, começa pessoas. A desenhar o negócio. Tá. Isso tudo dentro do planejamento. Dentro do planejamento. Então, nós temos aí, tem um parceiro, o Rogério Vilela, que trabalha com isso. A gente faz um mini plano de negócios financeiro, onde a gente coloca não só esses gastos, mas também gastos de abertura de negócio e outras questões, computador, mesa, cadeira, sabe, o que precisar, televisão, máquina de café, começa a colocar e se define aí quais são os serviços que eu vou prestar. Vou fazer tantas obturações, tantas limpezas, começa a definir cada um deles e define, olha, qual é o preço que eu vou cobrar. Nota que aí entra assim, mas qual é o preço que eu vou cobrar? É o preço que é adequado para aquele tipo de pessoa naquela região. Tu não pode, se estiver trabalhando numa periferia, querer cobrar um preço de alguém que trabalha num bairro nobre. Então, não tem como. Então, tu tem que fazer essa adequação. Então, entender o teu perfil, a localização é importante. Sim, tem uma etapa de pesquisa aqui, então, que eles vão ter que, talvez eles, ou talvez
consultora? Sim, a gente faz uma pesquisa do perfil socioeconômico cultural das pessoas daquela região. A prefeitura tem esses dados e a gente começa a construir. A gente faz uma visita naquela região de quantas clínicas existem. Ou seja, a gente tem que ter essa percepção mesmo de com quem. Tem que saber se eu vou ter estacionamento ou não, se o acesso é fácil. Ou seja, a gente tem que vestir a clínica para poder se enxergar, e principalmente uma linguagem mais técnica, né? Os pontos de dor. Ponto de dor não é só o ponto de dor de estar no dentista e, de repente, eu ter medo daquela máquina. Não. Ponto de dor significa, eu vou ir na clínica do Bodan. Sim, mas lá não tem estacionamento. Bom, então não vou. Ou eu vou lá, daí a pessoa me pede um raio-x, que eu tenho que ir no centro da cidade, gastar mais um monte para fazer o raio-x. Esse é outro ponto de dor. Então, a história é assim, de, se eu puder ir lá e receber um serviço completo, melhor. Né? Só que aí tem o custo disso. Então, essas questões têm que ser avaliadas. Então, Tá, com mas isso, aí tu falando, eu pensei numa coisa aqui, por exemplo, essa questão de estacionamento, de uma base de clientes, enfim. Provavelmente eles vão ter lá na frente, depois de ter atendido X clientes, por exemplo, a visão, a gente devia ter pego o e-mail, o telefone desses caras, começar a montar aqui um cadastro dos clientes. Como é que o planejamento atua nesse sentido? Ele já dá essa base de estruturação comercial mesmo ou não? numa primeira base, assim, na segunda etapa que eu falei, a gente não se preocupa muito com isso, porque qual é a lógica? A lógica assim, é enxergar se os três conseguem trabalhar juntos, tem uma visão focada e se economicamente é uma coisa que para eles faz sentido. Por exemplo, eu posso dizer assim, não, eu vou precisar de um investimento de 500 mil e eu vou recuperar esse investimento nessa primeira avaliação prévia em 6 anos. 6 anos é um prazo longo. Então, assim, não, mas mesmo assim, eles, não, dá para tocar. Bom, então aí a gente passa uma fase de detalhamento. Detalhamento é a fase 3, onde aí tu define mesmo quem são os clientes que tu quer, os pacientes que tu queres atender, onde é que eles vão estar, quais são os serviços que tu vai oferecer, qual é o custo de cada serviço, quais são as instalações que tu vai oferecer, né? Qual é o perfil de cada pessoa, qual é o papel do sócio A, do sócio B, do sócio C, da recepcionista, qual é o sistema que tu vai usar para gerenciar os pacientes, onde entra a tua questão. Ou seja, eu começo a ter que ter uma gestão. Eu vou me comunicar com eles via o WhatsApp, a marcação de consulta vai ser via. Então, tu começa a fazer essa definição. O layout é assim, e junto com isso, tu começa a ter dados para colocar no plano de negócio. E aí sai um plano de negócio financeiro perfeito, ou seja, que vai dizer exatamente a minha realidade. Eu vou dizer assim, no primeiro mês eu vou faturar 1.000, no segundo mês eu vou faturar 2.000, no terceiro eu vou faturar 5.000, depois 7.000. Ou seja, a gente consegue enxergar daí aquilo que chama-se de capital de giro, necessidade de capital de giro, ou seja, a grana que eu preciso para suportar o período em que eu ainda não estou gerando resultado operacional com a clínica. Isso entra na minha necessidade de capital. De repente, eu vou precisar de 100 mil de capital de giro, então, na realidade, o meu investimento passa de 500 mais 100. Tá? Então, são todas essas questões que são colocadas. Aí, no final, tu faz uma análise de viabilidade. Tudo isso ainda. E, pessoal, Bodan, isso não é uma coisa longa, tá? Não é uma coisa longa. Eu já fiz Quanto tempo a gente está falando disso? Olha, eu já fiz esse plano de negócio em 2 meses, mas aí com uma assiduidade muito forte, encontros assim bem presentes, 2, 3 vezes por semana, direto. Mas normalmente é um processo, o sócio não tem essa demanda, ele tem que ir gradualmente assimilando. Então, eu diria assim, de 4 a 8 meses é o que eu tenho notado, assim. Porque depende muito, não é da minha velocidade, é a velocidade dos sócios. Às vezes eles vão, daí devagar, daí começa a pensar, sabe? Vai Então, fechando isso, tu consegue definir o ponto de equilíbrio, definir a viabilidade, e aí, vamos dizer, sim, vamos botar. Aí começa o processo de implementação. Né? E junto com esse, a gente começa a definir a questão da gestão, formaliza e questões de governança, se vai ter orçamento, se não vai, se nós vamos usar a prática de DRS, se vai ter algum indicador. São coisas que são importantes, vai ter reunião de sócios, o tempo dedicado a eles por semana para cuidar da sociedade, porque é uma mudança de comportamento que se exige deles.
Então, resumidamente, essa é a questão. Tá. Porque quando eles falaram, por exemplo, primeiros medos que vem, tá? Quando a gente fala em criação de negócio. O primeiro medo seria justamente de, como é que eles vão conseguir os clientes? Né? Bom, se eles mapearem, souberem, tiverem uma meta, sabe? No primeiro mês eu quero X clientes, no segundo mês. Isso, pelo menos, eu já consigo ter uma segurança maior de que eles teriam um caminho para chegar no número de clientes que eles precisam para virar a chave, né? Sim. E geralmente tu faz nessa pesquisa, tu avalia, tu observa, né? Observa significa, olha, pelo perfil, tu cria 2, 3, 4, 5 pessoas, não importa isso aí. E para cada uma delas, assim, bom, essa aqui, ela, pelo jeito que eu vejo, ela vai precisar de ortodontia. Pelo jeito que eu vejo, ela vai precisar disso. Então, tu começa a identificar questões muito pessoais, né? Começa a identificar até condições de pagar. A gente, por exemplo, pode fazer uma pesquisa assim, bom, se eu te cobrasse 100, isso para ti seria muito ou pouco? Ou adequado? Então, tu começa a fazer essa... Existe, claro, pegando esse exemplo de dentista, existe uma tabela de preço recomendada, né? Existe o preço praticado pelas outras clínicas, pelos outros dentistas da região, mas tem também o teu preço, aquilo que tu vai fazer, né? Então, são coisas que vai construir a partir do... E o fundamental é assim, ó, o paciente tem que se sentir super feliz com a escolha da tua clínica. Não é super feliz com o tratamento dentário que tu fizeste. Ele tem que se sentir acolhido. E isso significa antes, durante e depois, né? Por exemplo, uma coisa que eu faço, tu faz uma cirurgia, eu já fiz várias cirurgias e o que é que acontece? De implante, alguma coisa assim. Tu faz a cirurgia, tu faz uma consulta pós e tchau. Não existe esse follow-up, ou seja, esse acompanhamento. Olha, Esteu, como é que tu tá? Né? Existe uma mensagem dizendo assim, olha, dizendo assim, ó, há 1 ano tu fizesse a limpeza, vou fazer a outra. Tá, mas cadê a personalização? Onde está o cuidado? Diz assim, Aristeu, notei, tu tá bem aqui, sabe? Uma coisa assim que seja mais humana. Então, isso é o desafio de todas as clínicas hoje em dia. Só para dar um exemplo, e entra na tua área de comunicação. Não é mais o produto. Vai ser um prato cheio para comunicação, esse relacionamento, né? Mas, enfim, o segundo medo eles têm, depois de, por exemplo, né, da questão de eles terem claro para eles quem é o cliente, como eles vão chegar nesse cliente, é a questão dos sócios mesmo, né? Que acho que seria o grande segundo risco de não dar certo, seria os sócios não se entenderem ou não terem uma forma de dividir, de repente, o negócio, né? Cada um querer uma coisa diferente em algum momento. Como isso é trabalhado, tu comentou, na etapa de governança. Essa etapa é lá para o final, depois do detalhamento. A gente já trabalha na etapa 2, onde tu faz o detalhamento, onde tu define o organograma, basicamente, e quais são os papéis de cada um. Mas essas questões, nesse caso que tu falou, eles são relativamente jovens, né? Mas certamente daqui uns 10 anos, 15 anos terão filhos, terão famílias envolvidas. Então, assim, como que vai ser a participação societária de cada um? E pode ser 1/3 para cada um, pode ser... Como é que vai ser a tomada de decisão? Por exemplo, se 2 tomarem a decisão X e o outro disser não, a gente faz ou não faz? Nota, não é uma questão societária dizendo assim, não, nós temos 67%, a gente vai fazer. Tem que olhar o lado, como é que fica de a gente tomar uma decisão que um esteja contra. Então, essa construção, principalmente tomada de decisão, de alçadas, tu tem liberdade para aplicar o nosso dinheiro, mas tu tem o dever de nos informar com o que está acontecendo. Pega pessoas assim, por exemplo, assim, do tipo muito individualista, elas fazem, mas não prestam contas. Aí o sócio fica assim, numa situação complicada. Então, tudo isso se trabalha nessa fase final. Ou seja, de como que eu dou aquele sócio que é mais executor, né? Já que eu trabalho com a gestão, como é que eu dou segurança de que o negócio está andando bem, na realidade. Então, isso é o fundamental. E se um sócio quiser, amanhã ou depois, resolveu ir para Portugal, que está precisando de dentista, como é que a gente quantifica o valor da parte dele? Então, são regras de entrada e regras de saída. Isso é basicamente
um pequeno acordo de sócios que cuida de algumas questões como essa. Tá. E aí uma insegurança minha, Aristeu, até não é dentro da metodologia, mas é da própria questão de... Eu imagino que o planejamento, ele tem, um dos objetivos é antecipar muitas coisas, até problemas que possam acontecer, para que eles tenham pensado nisso, estejam organizados. Mas como que a gente não tira o brilho do olho deles, né? E hoje eles não viram esses problemas, eles nem sabem que pode acontecer, então eles estão bem empolgados e tal. Como que a gente coloca esses elementos de estruturação ou de organização sem tirar aquela visão que eles têm, aquele... Assim, ó, o que se faz é nessas conversas que vão se tendo, o cuidado para que eles não se sintam com a perda de brilho no olho, porque se houver uma perda de brilho no olho, que pode acontecer, a gente para o processo e trabalha o que está vendo com o sócio. E nesse caso pode haver uma decisão, que nem já aconteceu, de o sócio querer se retirar. Não era isso que ele imaginava, então ele sai fora e ficam os outros dois. Mas na realidade, empreender no nosso país não é uma coisa, é uma decisão muito corajosa, né? Então, assim, não estou dizendo que quem não empreende não seja corajoso, mas tem que conhecer a realidade e, mesmo assim, continuar com a gana de empreender. Se tu prefere uma outra opção de vida, vai ser dentista sozinho, não tem problema nenhum. Mas ser empreendedor é assumir um risco muito forte. Então, assim, é cuidar de um negócio num país complexo que nem o nosso. Então, Sim, o e brilho no antecipar, olho né? tem que permanecer durante esse processo todo. Sim, é melhor que aconteça agora, enquanto eles não gastaram dinheiro ainda, do que daqui a 5 meses que já compraram equipamento, já montaram. Exatamente. Então, assim, o nosso papel, né, meu e teu, é de ir fazendo essas leituras. Né? Nós não somos contratados para entregar um plano, nós somos contratados para criar um modelo de negócios de sucesso onde os sócios sejam felizes. Então, essa é a visão. Então, se sente que vai ser infeliz, aborta, o sócio sai, vem outro ou não vem, e a gente continua, ou aborta todo o plano. Na verdade, é uma lógica assim, por que se faz isso aí? Para não perder muito tempo, né, depois trabalhando em problemas que tu não tinha pensado. Então, tu antecipa simplesmente, de uma forma bem mais tranquila. Usa o papel e as emoções para tomar uma decisão mais robusta. Tá. Eu tô vendo também, eles têm alguma questão que é assim, tem muita gente querendo montar negócios, né? Trocando uma profissão aí de 20 anos que acabou ou foi ameaçada pela tecnologia, ou a pessoa não aguenta mais, enfim. E ela tem uma ideia, um sonho, alguma coisa que ela sempre quis fazer, e ela tá pensando em estruturar um negócio. Essa forma de pensar do planejamento antes de criar um negócio, com a ajuda de um especialista que saiba quais problemas podem acontecer, eu imagino que ela seja válida não só para uma clínica, mas para qualquer pessoa que queira montar, né? E Com tem como, certeza. assim, por exemplo, a pessoa, no caso, não teria 6, 8 meses para ficar se estruturando. Ela teria que já ter um tempo aí mais curto de interação. Talvez, bom, testa isso, testa aquilo. Tem uma forma de a gente fazer esse planejamento em que ela já no terceiro mês tente alguma coisa? Assim, ó, vamos pegar uma situação. Se for uma pessoa com recurso financeiro que possa arriscar, sim. Se não, é melhor não. Porque daí ele vai jogar uma grana muito pesada em cima de um negócio que tem grande chance de não dar certo. Então, assim, o nosso papel como consultor não é um papel de fazer o que ele quer, mas é também de dizer, olha, tu vai correr o risco de, se eu tivesse lá uma grana, uma fortuna, e eu quiser arriscar, a gente vai dizer, olha, tu corre o risco de, se tu cortar essas etapas, tu vai ter uma chance maior de, mas o nosso papel é fazer essa sinalização. E até no caso, se a gente sentir que não é por aí, a gente diz assim, olha, sinto muito, mas não sou eu que vou te ajudar nessa história. A gente pede licença e diz, olha, tu tá indo pro buraco, eu não vou te ajudar a ir pro buraco. Uma coisa bem crua. Uma outra coisinha que me ocorreu, Bodan, é assim, ó, tem muitas pessoas agora que elas saem geralmente pessoas de 50, 60 anos, que por uma questão ou outra resolvem sair do negócio, deixar de ser executivo, e tem uma grana, que foi ganha durante toda a vida, patrimônio e tal, e eles querem montar um negócio, mas não sabem o quê. Isso também é possível, é um pouco mais complexo do que eu montei agora, mas é possível, porque aí se começa com todo um processo de identificação de
que te dá prazer, o que te deixa feliz, e a partir daí se constrói de uma maneira ou diferente do que essa, se constrói primeiro assim, mas quais são as opções de negócio que tu podes ter, e a partir daí se foca num e faz esse plano. É uma fase anterior, né? Ou seja, eu tenho dinheiro, quero investir, não sei em quê. Sim, seria um contexto de que a pessoa ela quer que o dinheiro renda, mas não sabe como. Talvez tenha um modelo de franquia, talvez imobiliário, talvez um negócio que ela nunca pensou Exato. antes, mas que ela tenha capacidade. Exatamente. Geralmente eu quero fazer alguma coisa que me dê satisfação. Não é ficar em casa aplicando dinheiro na bolsa, por exemplo, ou não é. Porque isso é uma coisa natural. É de fato assim, se sentir útil à sociedade. Então eu quero criar. E gente, aí vem negócios inusitados, ou seja, negócios muito bons, mas tem que ser um processo construído a partir dizer assim, a partir da decisão interna, daquilo que me dá prazer, né? Nesse sentido que a gente fala. Sim, independente do que for, que seja com propósito, né? A gente tava... Sim, muitas vezes uma pessoa que trabalhou a vida inteira numa indústria mecânica lá, foi alto executivo, de repente ele quer ou continuar no negócio mecânico, construindo uma máquina diferente, alguma coisa, ou ir para um outro mercado totalmente diferente, alimentação, ou agricultura, ou seja, então, assim, essas são as percepções. E é importante que tenha o mesmo caminhar com uma fase anterior. Faz assim, bom, já que tu quer empreender, o que vai te dar mais prazer e felicidade? Aí tu consegue ajudar nesse lado. Mas daí é papo talvez por uma outra conversa. Uma próxima Legal, Aristeu, conversa. obrigado. Acho que a gente vai conseguir ajudar bastante aí o nosso cliente. Então tá bom. Obrigado, Bodan. Legal. Até a próxima.